Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Mudar o perfil de desenvolvimento econômico para um modelo de baixo carbono é uma das maiores necessidades para o mundo, destacadas ainda mais pela COP26 no final do ano passado. Governos e empresas que conseguem reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de contribuírem para o combate ao aquecimento global, podem ganhar créditos valorizados em âmbito internacional. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre os desafios e oportunidades da economia sustentável, considerando, entre outros fatores, um chamado mercado de carbono. Que danado é isso, mercado de carbono? Vamos traduzir essa linguagem para você e explicar que isso faz parte da economia global para hoje e para o futuro, mas inicialmente eu quero agradecer em nosso debate a participação dos nossos convidados, começando pelo especialista em economia de mudanças climáticas, coautor do livro Responsabilidade Socioambiental dos Agentes Financiadores, Carlos Bocuí. Professor Carlos Bocuí, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. É um prazer poder debater economia e sustentabilidade. Tá? Professor Carlos Bocuí, vamos começar explicando o beabá dessa nossa conversa ao nosso ouvinte, porque durante algum tempo esse tipo de conversa foi encarado por setores da sociedade como sendo discurso de pessoas ligadas a políticas ambientais, pessoas ligadas a movimentos de esquerda, e a gente sabe muito bem que esse tipo de discussão hoje passa também por uma questão econômica. A economia planetária gira em torno desse assunto. Falar em proteção ambiental, falar em mercado de carbono é falar também em economia. Então, inicialmente, o que é que o senhor diz para o nosso ouvinte, professor Carlos Bocuí? Para explicar, em termos gerais, o que ocorre hoje, é preciso entender que nós vivemos uma fase do planeta que é considerado como antropoceno, onde as atividades humanas elas extrapolam os limites daquilo que o planeta pode oferecer. Quer dizer, nós gastamos muito mais do que ganhamos, não é? Então, nós estamos ferindo a sustentabilidade futura. E isso vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII, XIX. Então, nessa perspectiva, é preciso transformar o modelo econômico para que nós possamos atingir um status de sustentabilidade planetária. E isso passa por uma nova visão da economia. A economia, que é economos, né, que é a origem da própria palavra, ela representa uma gestão da casa. Então, não há como você dissociar o processo econômico, a forma como economicamente vive a nossa sociedade, dos princípios da sustentabilidade ambiental. E aí eu chamo a atenção para uma transformação que hoje é necessária, senão nós vamos colher os terríveis efeitos do aquecimento global. E essa transição da economia e da sustentabilidade, segundo o relatório do IPCC, deve ser feita até 2050. Quer dizer, nós temos que reverter um processo de 2 centenas de anos, né, em praticamente 30 anos. Então, essa emergência é exatamente essa necessidade de transformação, da retirada de combustíveis fósseis do cenário, e isso passa por um novo modelo de economia voltada à sustentabilidade. E aí é um pouco complexo explicar tudo, porque você tem cadeia produtiva, economia circular, você tem a troca de toda uma matriz energética, então isso vale realmente um bom tempo de debate. Mas eu colocaria aqui como tema principal para a sustentabilidade justamente a transição da matriz energética do planeta. É o que nós estamos hoje lutando para conseguir. E professor Carlos Bocuí, só para a gente fechar esse bloco, me parece que a discussão ainda está muito centrada em grandes organizações, sejam elas públicas ou privadas, mas me parece que o grande desafio, professor Carlos Bocuí, é fazer com que as pessoas entendam que elas produzem carbono e jogam esse carbono na atmosfera também. Por exemplo, eu vi uma reportagem recentemente abordando uma família do interior do Brasil
E os cálculos apontavam que essa família de um pai, uma mãe e dois filhos jogavam por ano, ou jogam por ano na atmosfera, 30 toneladas de carbono. Né? Se você imaginar que uma família pequena, de 4 pessoas, joga 30 toneladas de carbono por ano na atmosfera, então, nós estamos aí diante de um desafio para fazer com que as pessoas entendam o quanto elas podem prejudicar o meio ambiente. Isso não é somente utilizando um automóvel, não, é em tudo, né? Utilizando eletrodomésticos em casa, um aparelho de ar-condicionado, enfim, tem várias coisas do dia a dia que a gente faz que joga carbono na natureza, professor Carlos Bocoi. A sua lógica está correta. A transformação ela deve começar realmente pela base, né, pelo consumidor, por todas as pessoas, pelo conjunto da sociedade. Porém, é preciso enfatizar que a grande transformação ela ocorrerá na questão geopolítica. Nós temos hoje uma grande disputa, isso se refere aos Estados Unidos, China e aos países do G20. Tá? Então, esses países eles devem realmente implementar políticas públicas em nível de governo, de incentivos, de restrições, para que esses países, de fato, contribuam. Se o G20 resolver o problema, nós ficamos muito mais confortáveis nesse processo. A transformação é cara, ela vai exigir sacrifícios de todo mundo. Por outro lado, a transformação, a economia demonstra, principalmente a Universidade de Oxford, ela demonstra que a economia intermediária hoje é a economia mais importante a ser atacada, porque a classe média é a classe que, em massa, mais consome, porque aqueles que são menos favorecidos, eles acabam consumindo muito menos, emitindo muito menos também. Então, é preciso estratificar essa questão para saber exatamente como atacar o problema. Não é? É muito importante pensar com essa ótica de educação ambiental de que o que cada cidadão pode fazer para que todos possam e devam contribuir, não é? Eliminando deslocamentos desnecessários, escolhendo produtos menos agressivos ao meio ambiente, mas aí que está para quem pode fazer isso, né? Então, eu insisto que a grande transformação, e no prazo que nós temos, ela vai se dar pelas grandes nações. A possibilidade do mercado de carbono nesse processo pode significar mais uma acomodação do que uma transformação. Me preocupa muito, porque a atmosfera global é uma só. Se você retira de um lado e coloca do outro, a gente não tem a redução, né? Então, para se ter realmente uma redução, o mercado de carbono ele deve funcionar como um elemento regulador que permita para as pequenas nações receber benefícios para que elas possam sim fazer a sua transição para um modelo mais limpo. Mas faz todo sentido, Wagner, o que você coloca, quer dizer, quem queima madeira, quem queima floresta, quem destrói floresta no Brasil, tem que parar de fazer isso, seja no Cerrado, seja na Caatinga, seja na própria floresta amazônica. É preciso que a gente repense o consumo de carne no Brasil, porque o rebanho bovino, ele emite metano, isso tem que ser devidamente equacionado também. Então, trabalhar política de sustentabilidade para uma economia sustentável implica essa estratificação, essa abordagem que deve ser muito clara com relação à responsabilidade dos grandes poluidores, dos setores da economia que podem mais contribuir. Os governos têm um papel fundamental nesse processo, né? Porque eles podem implementar, estimular políticas de despressurização na questão do carbono. Agora, é sempre importante lembrar que o que hoje acontece em nível global, na disputa geopolítica, a intenção dos países como os Estados Unidos e China de não abrirem mão efetivamente dos combustíveis fósseis que lhes garantem o produto interno bruto, que lhes garantem o poder hegemônico sobre as outras nações, que lhes garantem a capacidade militar, né? Ou seja, nós continuamos ainda no velho jogo da geopolítica global e ela acaba sendo decisória nesse processo. Então, o avanço das negociações que devem ocorrer a partir desse ano na COP27, que vai ocorrer no Egito, são passos fundamentais para que a gente avance num sistema de regulação que obrigatoriamente coloque uma restrição à emissão dos países, principalmente os mais ricos.
E aí nós temos um problema que os países mais humildes, que não têm muito recurso, eles vão se socorrer muitas vezes do crédito de carbono, tem alguns mecanismos, mas os países realmente poluidores não estão compensando esses países pelos danos causados, principalmente os países insulares, né? E os países que são mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, é muito importante nós olharmos essa questão como uma questão de emergência, pouquíssimo tempo para a solução. A única experiência de transformação que a humanidade tem, transformação econômica, em toda a história da humanidade, foi a própria Revolução Industrial, que foi muito rápida e ela mudou todo o sistema produtivo. E nós estamos agora na perspectiva de fazer uma contra-revolução industrial, ou seja, adaptar esse modelo da Revolução Industrial a uma nova forma de se olhar o desenvolvimento. Então, eu queria colocar esses diferentes níveis de discussão para uma transformação, para nós sairmos dessa crise climática, e enfatizando, então, que nenhuma dessas possibilidades, seja das grandes nações, seja da economia intermediária, da classe média, que mais consome, e também do pequeno consumidor, que também emite, ela deve ser abandonada nesse momento. Todos devem contribuir, porque o que está em jogo é o nosso futuro. Agora, professor Carlos Bocuí, a gente sabe da complexidade que é tratar desse assunto dentro de uma organização pública, de uma organização governamental, como, por exemplo, um governo estadual, um governo federal, com tantos interesses, inclusive políticos, que o governo tem de tratar, né? Então, no entendimento do senhor professor Carlos, qual seria a melhor maneira de as organizações públicas, governamentais, tratarem desse assunto? A melhor forma seria ouvindo a ciência. O que nós temos hoje é um divórcio no Brasil do conhecimento científico das políticas públicas. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro assinou um estímulo ao carvão no estado de Santa Catarina até o ano de 2040. Ou seja, você acaba tendo decisões de governo que são completamente contrárias àquilo que diz a ciência. E o que diz a ciência? Em primeiro lugar, a ciência diz que as coisas mudaram desde a COP21, desde Paris. Você tem uma velocidade de aquecimento global, de acordo com o IER6, que é o relatório atual do painel intergovernamental, que ele denota que nós estamos num processo de aquecimento onde a gente já sinaliza para o planeta o aquecimento médio de 4 graus. Temos muito pouco tempo para fazer a transformação. O Nordeste brasileiro já está com 2 graus de aquecimento médio. Por quê? Porque na plataforma continental da América do Sul, você tem um aquecimento de 1,7 em aquecimento médio, porque é diferente. O Brasil é um país tropical, ele tem uma outra condição. Então, quando a gente fala de aquecimento, e a gente diz, a partir de 1,5 graus, as coisas começam a acontecer, era o temor que existia em Paris. Olhe para o que está acontecendo no Brasil hoje, não é? A pluviometria alterada, a seca em determinadas regiões, quer dizer, você tem todo um elemento, você diz, tá, isso é normal, você tem o fenômeno Laninha, você tem as moções lá do Índico, que você tem também uma relação climática com o Atlântico, as áreas de baixa pressão, tudo isso existe, tudo isso sempre existiu, mas tudo isso está potencializado pelo aquecimento global, né? Então, o que nós estamos tendo no Brasil hoje é a desertificação, ou desertização, que é o termo mais adequado, da Caatinga, no Nordeste, né? Isso vai gerar êxodo na região do Nordeste brasileiro. Então, nós não temos mais tempo para não fazer essa transição, não cumprir com a nossa responsabilidade. O Brasil acabou tomando de novo a pecha de poluidor, porque ele está permitindo a queima das florestas do Brasil. O Brasil está muito acima do Acordo de Paris, daquilo que foi o índice nacionalmente determinado, que era um índice voluntário, mas acabou ficando muito acima hoje. Então, essas transformações que a gente tem que fazer,
Wagner, elas vêm principalmente da perspectiva de você ouvir a ciência, você construir políticas públicas baseadas em conhecimento científico. E aí não é só para o aquecimento global, né? Você veja que hoje nós estamos nos transformando num país, uma república das bananas, apenas com produção agrícola, abandonando inovação tecnológica, abandonando a inovação da indústria brasileira. Então, isso é uma situação criminosa, onde o Brasil acaba tendo uma perda de protagonismo internacional, também econômico, no sentido de inovação, né? Então, além do divórcio que nós temos do nosso perfil, da nossa identidade ambiental, da perda de qualidade que nós temos no Brasil em termos de imagem, em termos de emissões de carbono, além disso, nós temos essa defasagem de conhecimento, de tecnologia, que vai implicar no futuro em alguns retrocessos, e o Brasil vai ter que correr para ocupar esse espaço. E o Brasil precisa desse casamento com a ciência pelos estados, né, a partir da sua base, pelos governos estaduais, pela indústria e por setores mais avançados da sociedade, impedindo dessa forma que o governo continue tão à vontade para praticar negacionismo, né, o que é um absurdo, né, para você imaginar que um país com a identidade ambiental do Brasil negue a sua própria gênese, o seu próprio DNA, que é a questão ambiental, é uma situação completamente absurda, né? Então, nós precisamos reverter logo esse processo, precisamos erradicar do Brasil esse negacionismo para ingressarmos no mundo contemporâneo de novas nações voltadas à solução de problemas humanitários, como é a situação do aquecimento global. Não esquecendo que, no caso do aquecimento global, o Brasil é um país extremamente vulnerável e as nossas populações serão extremamente afetadas, porque elas não têm uma capacidade de defesa como tem países europeus, por exemplo, né? Então, é muito importante que o Brasil não só, para pedir apoio internacional, para que ele faça também a sua transformação, é preciso que ele contribua, que ele tenha uma idoneidade com relação ao seu comportamento, que lhe dê essa garantia de trânsito internacional para que a gente possa caminhar junto com as grandes nações nessa saída. Agora, Wagner, queria chamar a atenção aqui para uma questão. Toda medida internacional, da grande discussão geopolítica, é em cima do PIB das nações. O Produto Interno Bruto, hoje, ele tem que mudar essa característica de visão para uma visão de bem-estar social. O PIB, ele foi criado para dimensionar quanto de tanques e de aviões os países produziam na Segunda Guerra Mundial. Uhum. É um indicador de riqueza, de produção, não importa que tipo de produção. Agora, nós temos que transformar isso, do ponto de vista humanitário, para uma relação de bem-estar da sociedade. Então, quando as nações se sentam para discutir mudanças climáticas, quando vão à mesa de discussão, seja em Glasgow, seja em Paris, o que se senta à mesa é o jogo geopolítico do PIB. Então, se isso não mudar, a gente não conseguirá fazer essa transformação. Por isso que eu insisto que esse desafio da geopolítica, ele é muito intenso, muito forte, e ele demanda uma transformação conceitual. 30 segundos aqui para o professor Carlos Bucuí se despedir, já que o nosso tempo já se esgotou. Só para o senhor fazer suas últimas considerações, professor Carlos, por favor. Eu queria falar também, só lembrando, do problema da regulação. Por exemplo, nós temos hoje um sistema no Brasil obsoleto de motores de ônibus, de caminhões e também de escapamentos de motocicletas que não foram devidamente dimensionados, estão em atraso de acordo com a melhor tecnologia internacional, né? Não só em termos de durabilidade de catalisadores de motocicletas, mas também do tipo de motor com relação à emissão que ele provoca. E como no Brasil nós não temos a inspeção veicular, que ela foi determinada por lei, mas ela nunca acabou não acontecendo, nós temos essa grande lacuna de grandes emissões por conta de uma frota enorme de veículos, desde motocicletas, ônibus, caminhões e automóveis, sem uma atualização tecnológica igual à que ocorre na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Brasil
precisa avançar também nesse aspecto de tecnologia e não faz isso porque a indústria se recusa a fazer o investimento necessário para mudar a linha de produção. Muito obrigado. Nós agradecemos ao professor Carlos Bocuí pela participação no debate de hoje. Muito obrigado pela participação de todos.